Flamengo já é uma máquina. Chega mais um cara como o Caio Jorge, ainda jovem, bom pra caramba, artilheiro nato. Porque o treinador adora, com vários ais, o Caio Jorge. Foi essa a resposta. Ou seja, o Caio Jorge é adorado pelo Felipe Luiz. Então não é só um desejo da diretoria do... Que é um sinal para o mercado também, o que o Flamengo faz. Porque ele vai no Internacional e busca o melhor jogador do Inter na temporada. Ele chega no Cruzeiro e quer levar o Caio Jorge. Poderia também, entram nesse lugar em que eles, de certa forma, vão começar a fazer o que faz o Bayern de Munique, talvez, na Alemanha. Surge um destaque no Borussia Dortmund, vai lá e morde, vai lá e compra. Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então já vai clicando no botãozinho de hypar do lado de inscreva-se, vai aparecer a opção hypar, que assim você irá nos dar moral, incentivar e trazer levar o nosso conteúdo para mais torcedores rubro-negro no Brasil e afora. Vamos ver aqui os principais cortes desta sexta-feira dos rivais do Flamengo. Cara, Caio Jorge é fera, meu irmão. O Flamengo conseguiu essa contratação aí, caramba. O Flamengo já é uma máquina. Chega mais um cara como o Caio Jorge, ainda jovem, bom pra caramba, artilheiro nato. Tem dinheiro pra isso, né? Se eu fosse o Flamengo, eu já pagaria os 50 milha logo e já traria o cara. Mas se eu fosse o Cruzeiro, eu não venderia. Pergunta pra ele por que estava tão estressado na semi. Flamengo, por mais que ele chegue aos 50 milhões, eu quero ficar aqui, eu acho que é o Cruzeiro o lugar que eu vou ser feliz. Se o Caio Jorge quiser ir para o Flamengo, ele também poderia fazer isso e pedir para sair. E aí eu acho que o Cruzeiro teria menos margem para negociar quando o jogador não quer ficar normalmente. Primeiro que ele pode simplesmente aceitar as coisas como são, ou ele pode tentar meio que forçar uma saída, o que eu normalmente acho muito ruim, né? Porque o clube apostou nele, ele assinou um contrato, e não forçar a saída normalmente eu não acho bom. Ele, inclusive, no contrato dele, ele assinou a multa rescisória dele. Mas tem muito jogador que faz isso e eu acho que essa seria a forma mais, infelizmente, a forma mais simples, porque no futebol as coisas são assim, de destravar essa negociação. O que o Caio Jorge ganharia jogando no Cruzeiro e não no Flamengo? Mais chances de ser campeão, né? O Flamengo hoje está muito mais próximo dos títulos do que o Cruzeiro está, então para a carreira do jogador, por mais que ele não fosse titular absoluto, tivesse uma evidente disputa de ataque com o Pedro, ele teria mais chances de conquistar grandes títulos, e até pensando, quem sabe, em Copa do Mundo ainda, faltando 6 meses para a Copa. O Flamengo é mais midiático e mais competitivo nesse sentido do que o Cruzeiro, então para o Caio Jorge poderia ser uma boa por aí. O Flamengo tem um problema que eu já disse aqui em outro vídeo, que é a dificuldade de fazer valer o seu poderio financeiro. Eu tenho certeza que quando acabar o mercado, o Flamengo vai ter feito grandes contratações. Eu tenho absoluta certeza disso, que o Flamengo terá de alguma forma chocado os torcedores e chocado o mercado, porque a gente não está minimamente acostumado com o clube brasileiro a ter 2 bilhões de reais de orçamento, de receita. Eu já disse aqui, seria o 4º orçamento da Espanha, o 4º da Itália, o 2º da França, o 8º orçamento da Premier League. É o Big Six mais o Newcastle, que tem um orçamento maior do que o Flamengo de 2 bilhões, uma receita maior do que o Flamengo de 2 bilhões, como ele teve no último ano. Teria ainda o 3º orçamento da Alemanha, Bayern de Munique, Dortmund. Na Itália seriam Inter, Milan, Juventus. Na Espanha, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, evidentemente. Então, e na França só o Paris Saint-Germain. Então o Flamengo tem dinheiro de um clube, pelo menos de classe média alta, por assim dizer, da Europa. Só que como ele não está na Europa, ele tem muita dificuldade de competir com os europeus para fazer contratações. Não é uma culpa do Flamengo, é culpa de onde ele está. Quando o Tati Castelhanos prefere jogar no West Ham, que está brigando na parte de baixo da tabela, do que jogar no Flamengo, e foi uma diferença pequena de propostas, né, que a gente teve de Flamengo para Lazio e de West Ham para Lazio, mostra essa dificuldade. E o Flamengo, o que ele pode fazer de perfil de contratações é ou ir buscar perfil de jogadores como o que ele buscou, Saúl, Alexandro, Danilo, jogadores mais em final de carreira, que já viveram o que tinham que viver na elite europeia e que buscam uma nova aventura, ou buscar esse perfil de Caio Jorge, que foi o que ele já fez com a Arrascaeta, que foi o que ele fez com o Everton Ribeiro, mais ou menos com o Everton Cebolinha, que são Gabriel Barbosa, que são jogadores que já não têm mais perfil para jogar na elite europeia, que entre jogar num clube médio pequeno da Europa ou brigar por muitas coisas no Brasil, prefere brigar por muitas coisas no Brasil. Gabigol recentemente deu uma declaração, não recentemente, já tem um ano, né? Deu uma declaração ao Podpah falando: eu prefiro brigar para ser campeão no Brasil do que em 10º lugar na Premier League. Então, esse tipo de jogador, o Flamengo... Arruma-se comigo! Caio Jorge é esse tipo de jogador.
Caio Jorge tem uma vantagem em relação ao Flamengo ir buscar um jogador fora. No ano passado, vamos lembrar que o Flamengo foi atrás do Mick Johnston, um jogador irlandês da 2ª divisão do futebol inglês, do West Bromwich. Então, o que o Caio Jorge tem de vantagem em relação a aventuras que o Flamengo pode buscar fora? É um cara que no mercado interno acabou de dar muito certo. Então ele é uma bola muito mais de segurança do que buscar um outro jogador fora. Eu ainda acho que o Flamengo tem condições de tentar Richarlison, de tentar Gabriel Jesus, de tentar um outro grande nome brasileiro, porque também é mais fácil atrair brasileiros, né, para jogar no Brasil do que jogadores de outra nacionalidade. O Samuel Lino, que nunca teve carreira no Brasil, é mais fácil de atrair um Samuel Lino do que fosse de atrair, não sei, um Gil Simeone, que seria o ponta do outro lado do Atlético de Madrid, simplesmente para fazer uma comparação no mesmo clube. Então ainda acho que o Flamengo vai conseguir e vai terminar o mercado com um grande atacante, tá? Não acho que é ou o Caio Jorge ou o Flamengo vai ter que gastar uma barbaridade para contratar outro Mick Johnston da vida. Eu acho que o Flamengo vai acabar conseguindo contratar um grande jogador. Só que o Caio Jorge é um cara comprovado, por mais que seja só um ano em altíssimo nível como ele jogou 2025, mas é um cara que atualmente, por assim dizer, está comprovado que dá certo. É um perfil que gosta o Filipe Luís, né, de um atacante que pressiona muito de velocidade, de boa movimentação, que abre espaços, que acho que completa muito bem esse ataque do Flamengo, que muda a característica com Pedro, para determinado jogo Pedro, para determinado jogo Caio Jorge. Quando tiver uma final de campeonato, vamos ver quem é que está melhor para jogar. Então, acho que o Flamengo vai muito bem e cirurgicamente buscar um jogador com essa característica, acerta muito bem, acho que o Boto e a Secretaria de Futebol do Flamengo. E do lado do Cruzeiro, eu também acho que o Cruzeiro está muito certo em não negociar. Por um lado, tá? Pelo lado esportivo, simplesmente. Pelo lado econômico, acho que 30 milhões mais um bom jogador, como o Everton ou como o Luiz Araújo, eu acho que sim, economicamente, o Cruzeiro deveria negociar. Porque o que o Cruzeiro poderia fazer com esse dinheiro? Ele comprou o Caio Jorge por 7 para vender por 30 mais um jogador. Ele vai recuperar 5 vezes o valor gasto. Ele pode buscar um outro jogador de 7 para esse cara de 7 também dar certo, daqui a pouco ele vender e assim ele ir sustentavelmente crescendo a sua receita, o seu bolo, a sua capacidade de competir. Só que o Cruzeiro não precisa disso, porque o Cruzeiro tem um dono que pode fazer um aporte, que pode fazer uma contratação e por mais que agora a gente tenha o fair play financeiro no Brasil, como o tipo de aporte de SAF ainda será permitido, eu acho que não deveria ser, porque eu acho injusto, né? Porque no final das contas, quem tem um pai mais rico vai poder continuar brigando. Não é um dinheiro... Eu gosto do fair play financeiro no Brasil, vou fazer um pequeno parênteses nisso, do ponto de vista de que você tem que gastar o que você ganha. Só que quando o que você ganha passa não só a ser o que você produz, mas também o que o seu dono coloca no clube, eu acho que não tem fair play, não tem jogo justo nisso. Enfim, mas o Cruzeiro não precisa financeiramente desse tipo de operação. E eu acho que deveria precisar, se o fair play fosse diferente. E esportivamente, o Cruzeiro tem urgência de títulos. O Cruzeiro não ganha nada desde 2019, o Cruzeiro foi morar no inferno, não é que ele deu uma passada no inferno da Série B como os grandes fazem. O Cruzeiro morou lá, o Cruzeiro começou uma Série B com pontuação negativa por conta de transfer ban, de dívidas. Acho que em 2021 o Cruzeiro chegou a brigar contra a Série C. Então, a partir do momento que ele subiu em 2023, que ele colocou a cabeça para fora e que agora ele vai jogar uma Libertadores da América, tendo sido terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e chegado como favorito numa semifinal de Copa do Brasil, outra coisa é que os pênaltis e que o jogo contra... Insiste tanto no Caio Jorge. Eu tenho a resposta, porque eu fiz essa pergunta hoje, né, para fontes muito fortes no Flamengo, e a resposta da principal delas foi porque o treinador adora, com vários ais, o Caio Jorge. Foi essa a resposta. Ou seja, o Caio Jorge é adorado pelo Filipe Luís. Então não é só um desejo da diretoria do Flamengo. É um grande desejo do Filipe Luís pro estilo de jogo que ele gosta, pro tipo de camisa 9 que ele gosta. Então é por isso que tem uma insistência tão grande no Caio Jorge e vai continuar tendo. Porque é um desejo enorme do treinador que renovou com o Flamengo. O Flamengo tem um plano B, tem um plano C pilhado para o ataque, caso o Caio Jorge não se concretize? Tem. A resposta foi que o Flamengo tem plano A, B, C, mas que não convém, por enquanto, revelar nomes, porque vai ter paciência na negociação com o Caio Jorge. Então, para muita gente que se pergunta e que pergunta para todo mundo, né, por que tanta insistência com o Caio Jorge?
é porque a vontade do Felipe Luiz é muito grande em ter o jogador. Eu já falei, eu resolvi entrar nessa brincadeira de mercado. Eu vou ter muita informação exclusiva aqui. Pode ficar ligado, porque essa imprensa aí me cutucou. Começaram a dar várias notícias minhas sem dar crédito em tudo que é site. E agora eu vou ficar dando exclusiva neles o tempo todo. Então, Caio Jorge é uma insistência, porque ele é adorado. Felipe Luiz... de oficializar os negócios. Por exemplo, o Flamengo contratou o Vitão, que é jogador do Inter, foi jogador da base do Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, foi vendido para fora, voltou. Shakhtar. Você vê, nem sempre se acerta, né? E o Vitão agora pro Flamengo é o zagueiro que custou mais dinheiro na história do futebol brasileiro. Foi vendido por, acho que, 6 milhões de euros, né, Renato? 10 milhões de euros o Vitão, 4.700 para pagar uma dívida que o Flamengo tinha com o Thiago Maia, com o Internacional. Cara, o Internacional devia para o Flamengo em relação ao Thiago Maia. Cara, você vê como não dá para acertar sempre, Tati? O cara começou lá, poderia ter sido aproveitado, o Palmeiras está correndo atrás de um zagueiro, porque parece que o Micael não vai ficar, Sim. Não deu certo, está correndo atrás do zagueiro, e o moleque foi vendido como o zagueiro mais caro hoje do futebol brasileiro. Esse é o futebol, né? O futebol, ele tem disso, né? Futebol que eu digo, não tem certeza, ele tem mais erros do que certeza. Exatamente. E ele foi muito bem no Internacional, apesar do Inter não ter Quase caiu, né? Quase caindo no Campeonato Brasileiro. O Vitão foi muito sólido ali, né? Um jogador que teve uma regularidade impressionante. Né? Eu acho que o Flamengo acerta nessa contratação, é um zagueiro que vai brigar aí para estar na seleção. Com os dois então, Léos. Difícil jogar, né? Léo Pereira, Ortiz, Danilo. Exatamente, essa é o que foi pro Cruzeiro foi embora porque não ia jogar, né? Fabrício Bruno. E estava na seleção, sacou que não ia jogar, falou, eu quero jogar. O E Vitão... para ele foi bom ter saído do Flamengo. Sim, mas e o Vitão joga aí nesse meio? Olha, no começo eu acho que ele vai sentar no banco e aguardar. Mas acho que depois, naturalmente, são muitas competições. O Milhões estava falando aqui, o Felipe Luiz tem essa ideia de ter vários jogadores para a mesma posição, né? Então, eu acredito que dá para ele brigar ali, mas hoje, Léo Pereira e Ortiz são os titulares absolutos. Acho bem difícil, assim, nesse início, pelo menos. Agora, no Campeonato Carioca, acredito que vai ter espaço para ele, porque o Flamengo jogou até o fim, né? Foi para o Mundial, volta de férias no dia 12, então jogadores mais cansados. O Inter aí não teve muito que brigar no ano passado, então foi acredito até que o final sofrendo. Né? Sofrendo, mas não jogou até dia 21 emocional, de dezembro, né? Que é um sinal para o mercado também, o que o Flamengo faz. Porque ele vai no Internacional e busca o melhor jogador do Inter na temporada. Ele chega no Cruzeiro e quer levar o Caio Jorge. Não vai mais. O Pedrinho, até o dono do Cruzeiro, brincou, falou, não, só com os bois que eu tenho na minha fazenda, lá nas minhas fazendas, eu compro o Flamengo. Então, mas no futebol brasileiro, você tem isso hoje... É muito louco você olhar que hoje tem um clube que vem e oferece 30 de euros, né? E aí chega o outro e fala, não, reais, desculpa. Reais, aí chega o Cruzeiro e fala, não, 50. Se fosse há um tempo atrás, qualquer clube aceitaria a proposta. É verdade. Mas qual que é a diferença entre eles? Os dois têm dinheiro, os dois são bem administrados. O Cruzeiro, se não for bem administrado, é problema do dono, vai arder no bolso dele. O Flamengo tem uma sequência aí de gestão. No caso do Inter, não. O Inter teve que abrir mão ali porque tinha uma dívida com o Flamengo por conta do Thiago Maia, facilitou a liberação e por isso o Flamengo foi favorito. Então é isso. Me parece que esses clubes, Flamengo e o Palmeiras poderia também, entram nesse lugar em que eles, de certa forma, vão começar a fazer o que faz o Bayern de Munique, talvez, na Alemanha. Surge um destaque no Borussia Dortmund, vai lá e morde, vai lá e compra. O Palmeiras fez isso com o Alexandre Matos, inchou o elenco para não reforçar o adversário, levaram 5 anos para poder limpar. Nesse meio tempo caiu Filipão, Mano Menezes, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, um monte de cara, até o elenco, porque aí que é o seguinte, se deixar jogador, toma conta no vestiário, irmão. Esse é o grande problema. Acho que a gente precisa valorizar também mais o nosso mercado, né? A gente fala muito de fora, mas acho que a resposta do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, né? É isso. A gente tem dinheiro para bancar os jogadores aqui e também isso fica legal para os jogadores também mais jovens, não sair tão cedo do futebol brasileiro para ir para fora, porque hoje o futebol brasileiro paga bem também. Vamos falar a real? Tá todo mundo quebrado. Você tira Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, o resto não tem grana para gastar. Por que não fazem troca? Antigamente você via muita troca de jogador por empréstimo.
saca? Troca ou definitiva e tal. A única troca, a última barulhenta que eu me lembro, Jadson por Pato. Jadson saiu de São Paulo, foi pro Corinthians, o Pato saiu do Corinthians, foi pro São Paulo e os dois deram certo. Já já a gente volta, vamos falar dessa história de trocas. Você em casa lembra de trocar do que comprar? Não vou pagar, vamos trocar, velho. O jogador dificulta muito, Rosinei, na troca, você acha? Depende muito da forma que vai ser a troca, né? Por exemplo, o cara vai trocar de um time A para ir para uma Série B, Não, tem essas são questões. entre grandes. Vamos falar os caras da Série A. Wagner, Cruzeiro, Corinthians aí, essa... Aí vai muito também de como vai ser as questões de valores, né? E aí pesa muito sobre isso, né? E o jogador às vezes fica meio indeciso de ir, justamente porque aqui eu recebo em dia, eu vou para um outro clube e não recebo, eu vou ficar aqui. Você só pode jogar em 2 clubes, três no Brasil, Palmeiras, o que paga em dia, que não tem nenhum tipo, Palmeiras, Flamengo, quem mais não paga em dia aí? Cruzeiro? Cruzeiro, Mirassol paga em dia seus Mirassol paga em dia, é verdade. Mas hoje os jogadores estão com esse pensamento, eu vou aonde eu vou receber, né? Até porque todo mundo quer trabalhar e receber. Tem que mudar de profissão, hein, cara? Exatamente. Receber o que deve, imagem, salário. É complicado. O futebol brasileiro precisa de uma reformulação, né? Principalmente nessa questão de gestão dos clubes. Você acha que os dirigentes também são, de repente, não prestam atenção nisso, não têm essa capacidade de avaliar os jogadores para trocarem? Fernandinho, eu acho que passa mesmo pela dificuldade de ver o jogador como um jogador e não só como um ativo financeiro, os percentuais, quanto você tem, quanto é de empresário, porque isso tudo torna uma troca muito mais difícil para você fechar na balança e sentir que ninguém está prejudicado. O que está acontecendo mais é uma compensação, né? Tipo, vou te levar esse jogador aqui, mais uma compensação financeira. Sim, mas é por isso acontece. Você pode fazer troca por empréstimo. O Flamengo tentou agora o Caio Jorge com o Cruzeiro, né? Que você falou aí que o Cruzeiro recusou a proposta e queria colocar o Cebolinha no meio da negociação. Sim. É isso que o Bruno falou aqui. Não é uma troca, mas eu te dou ele mais um dinheirinho aqui. E aí fica um pouco mais barato, eu já não estou querendo mais utilizar o jogador. O que o São Paulo fez foi bom. O São Paulo pediu empréstimo de jogadores para o River, emprestou um para o River Plate. Todo mundo fez o teste, todo mundo gostou, fechou a troca, né? O Enzo Dias e o Tapia vão ficar, e o Galopo fica para o River. Foi uma troca, o último exemplo que eu lembrei. Uma boa troca, né? Sim, uma boa troca para o São Paulo. O Galopo se machucou no São Paulo, num jogo no Palmeiras e não conseguiu jogar, porque lá no River ele está voando. É o principal jogador do River Plate. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, sempre trazendo informação para vocês sobre o Flamengo nessa sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Mercado da bola bastante agitado no Mengão. Começou por tudo. O Flamengo quer montar um time, um super Flamengo, né? Um Flamengo galáctico para a temporada 2026. E BAP já deixou claro que planeja investir pesado, não vai dar moleza aí no mercado da bola. Tá procurando o Caio Jorge, tá procurando o goleiro Brazão, e nesse momento o Flamengo, tanto o Boto e Felipe Luiz está em Portugal vendo o goleiro aí, analisando o goleiro, revelação, ex-Botafogo de 24 anos, que está tendo uma boa atuação no Campeonato de Portugal. Então o Flamengo está buscando esse reforço. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais que a gente usou. Vamos dar uma moral aí para o canal de Pilhado aqui no YouTube, aí, deixar as redes sociais dele, também o programa Os Donos da Bola, também TNT Esportes. Então, se ficou até o final, peço a vocês que não se esqueçam de hypar o nosso vídeo. É fácil, é de graça aí, não paga nada. Você vai clicar aí no botão aí, hypar o vídeo. Você irá nos ajudar a sempre trazer as principais reações dos rivais pelo Brasil e pelo mundo sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, nação.